No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o DEVA 11 e os CRIs que deram problema não só no DEVA 11, como em outros FIIs, como o HCTR, que são os CRIs da VAN, o HOPE, o Gramado Parques, né, o GPK, entre outros. Então, a gente saiu o relatório gerencial, os gestores eles divulgaram alguns fatos importantes que a gente vai ver aí no vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto aqui, né, para contextualizar, o fundo, né, ele está cotado aqui a 43% do VP, né, então está com um desconto bem grande. O preço dele sofreu bastante aqui, né, no último ano, estava em torno de 96, 97, e hoje está em torno de 40, então está com um desconto bem grande, acima de 50% no VP. E a gente vê os dividendos, né, do fundo. Em 2022 estava com um dividendo acima de 1,20, até tocando ali uns 50 e 60. E diminuiu bastante os rendimentos esse ano, né? Então, a gestão ela procura, né, explicar algumas coisas que estão acontecendo no relatório gerencial que acabou de ser divulgado. Então, aqui dos destaques do fundo, 47 por cota, né, distribuição, 12% de dividend yield médio, né? Então, para um high yield, né, na atual circunstância de Selic elevado é pouco. 78% da carteira está adimplente no encerramento do mês, então 78% está adimplente e 20 e poucos por cento está inadimplente, né? Então, eles estão abrindo os números aqui, o relatório veio bem, bastante informação, né? 104% do CDI. É um fundo ali com taxa de 1,20, né? 0,20 de administração e 1 de gestão, uma taxa de performance de 10% PCD CDI. E aqui a gente vai nos comentários, né, sobre os ativos inadimplentes, que é a parte importante do relatório. Então, a gestão fala, eu vou fazer a leitura de alguns trechos que foram selecionados, tá? Então, no passado, ao analisarmos o investimento nos CRIs Gramado Parques, VAN, Circuito das Compras e HOPE, e todas as demais operações presentes na carteira do DEVA, concluímos que estavam de acordo com a política de investimento do fundo e que todas possuíam as características necessárias para serem operações rentáveis e seguras. Então, no passado, estava tudo certo, né? Eles estavam acompanhando. As operações geravam boas remunerações, o que é esperado de uma operação high yield, e eram seguras do ponto de vista das garantias envolvidas, tornando os CRIs com uma relação risco e retorno adequada. Então, assim, antes do estresse, estava tudo bem. O cenário muito incomum em operações de crédito é que, com o passar do tempo e conforme surjam situações economicamente estressantes, os ativos estejam sujeitos a perderem qualidade. Então é normal. Todo o ativo high yield, ele performa muito bem quando está tudo bem, e quando ele estressa, né, o cenário econômico estressa, ele acaba estressando mais. Por quê? Porque são empresas menores, as operações elas precisam, como precisam de taxas de juros mais elevadas, elas são mais arriscadas mesmo. Então é normal que o high yield ele performe muito bem, né, num cenário de economia voando, a economia bem, e performe bem pior, né? Ele tenha vários problemas com a economia ruim. Então a gente teve a economia ruim e uma pandemia, né? Então justifica um monte de problema que a gente teve aí do CRI high yield. Quando você tem uma normalidade, esse CRI high yield, ele paga, por exemplo, 10, 12% ao ano, enquanto outros FIIs, né, está com 5, 6. Então, ele é muito superior. Quando você vai para um cenário de estresse, até as grandes empresas, para captarem dinheiro, eles precisam pagar mais. Então, 7, 8, 9%, IPCA mais 7, 8%, né? Então, isso aí é uma condição de mercado. E aí, ele se aproxima, o high grade se aproxima do high yield, em termos de rentabilidade, só que com muito mais segurança. Então é por isso que a gente via vários gestores de CRIs mudando carteira, né? Trocando vários ativos de carteira ali, procurando ativos menos arriscados, né? Então vários fizeram isso. Aí ele fala aqui, ó, nesses momentos o trabalho ativo da gestão é fundamental para contornar as situações da melhor forma possível e com o menor impacto para o fundo. E é isso. A gestão ela tem um papel fundamental nessa questão toda, né, da gestão da carteira. E não é diferente aqui no DEVA, então eles fazem um pouco do meia-culpa, né? Não cabe a nós julgarmos possíveis motivos que fizeram com que, a nosso ver, a Fortesec tenha perdido a excelência dos serviços prestados. Então, a Fortesec, ela é a securitizadora de todos esses ativos, né? Também da HCTR, então é do mesmo grupo econômico. Então, ela também está envolvida, né, com toda essa problemática.
Aí eles falam aqui, a Fortisec sempre foi considerada, não só por nós, mas por muitos outros investidores, a melhor securitizadora do mercado quando se tratava de carteiras com lastro pulverizado, né? São os loteamentos, multipropriedade. Então ela era uma referência. Então, tudo que acontecia ali na parte de Gramado, os hotéis, loteamentos, multipropriedades, né? A Fortisec fazia uma boa estruturação. Então era considerada a melhor securitizadora aí do mercado. Após algumas tratativas, à medida que as operações continuaram a ficar cada vez mais estressadas, reiteramos junto à securitizadora devidas solicitações de esclarecimento sobre as operações listadas em nosso fundo. Então, eles acabaram por não entregar essas informações e a gestão ela pediu reiteradamente, né, mais informações acerca desses ativos que estavam estressados. O fato é que temos encontrado bastante dificuldade nesse processo, não nos tendo sido oferecidas informações minimamente adequadas e transparentes, né? Então, assim, falta de transparência num mercado, né, como esse, como de crédito, é inadmissível, né? Então, tem um erro grave aqui e o mercado ele está vendo, né, tudo que está acontecendo, né? Então, realmente tem um problema grave nessa situação toda e isso aí uma hora vai ter que vir à tona, né? Com as demonstrações financeiras publicadas, né, do HCTR, o do DEVA a gente vai ver que foi reprovado por alguns cotistas. Então a gente vai ter que esperar para ver o desenrolar dessa história toda. Após inúmeras tentativas de contato sem sucesso para obtenção de informações essenciais das operações, há 2 meses o sócio do Devan, com seus próprios recursos, contrataram assessor jurídico para auxiliar o fundo a solucionar essa situação. Então já estão indo realmente para vias judiciais, já esgotou a parte de conversa com a securitizadora e agora eles estão indo para vias judiciais mesmo. Em razão da notificação enviada pela Oliveira Trust, divulgada ao mercado, temos sido questionados por investidores sobre a alocação de patrimônio separado em algumas operações, né? Porque na securitizadora, eles têm o agente fiduciário lá e esse patrimônio separado, que é o patrimônio que ficava do FII, estava sendo alocado em outras atividades que não poderia ter sido, né? Então, essas operações aí estão sendo questionadas pelos investidores e tal, isso aí tudo faz parte desse imbróglio todo, desse problema grande. Até o momento, não recebemos resposta formal sobre nenhuma das notificações extrajudiciais, então a securitizadora não está respondendo mais. O passo seguinte é a adoção de medidas judiciais. Tá? O DEVA está em uma fase difícil e estamos trabalhando arduamente. Então, assim, eles sabem que estão numa fase difícil, estão fazendo aí o meia-culpa, né, porque do acompanhamento deles também. Então, tem o service que é contratado quando tem muitas CRIs de multipropriedade, multipulverizados, né, você tem um controle muito mais em cima dessas operações. E realmente esse momento de estresse grande com pandemia, ele veio bagunçar bastante, né, esse cenário. Aí a demonstração financeira do fundo, ela cotistas, só 17 cotistas que votaram. Desses aí, poucos, 4 cotistas, né, representando 0,66% pela abstenção, aprovação 8 cotistas com 8%, e reprovação 5 cotistas, né, com 91% das cotas do fundo que estavam presentes. Então, qual a justificativa para a reprovação das demonstrações financeiras do fundo? A abstenção de opinião expressada pela RSM Brasil. Então, a auditoria, ela não teve informações, né? A não emissão de opinião do auditor envolveu os inadimplementos de operações que ocorreram no exercício de 2023 no CRI, Gramado Parques, Van, Hope e Circuito de Compras. Então, esses inadimplementos, eles não conseguem quantificar isso sem informação. Então, eles falaram, ó, a gente não está dando opinião com relação a isso, né? Então, sai a demonstração financeira lá, eles fazem um trabalho de auditoria e falam, não estamos enxergando, não estão conseguindo dar uma opinião realmente sobre, né, o patrimônio, sobre a DRE, sobre os documentos, né, contábeis do fundo. E aí os cotistas resolveram reprovar as demonstrações financeiras. Então, assim, a situação está bem complicada, lógico, né? E isso aí vai vir com o tempo, né? A gente vai ver aqui o percentual da carteira do DEVA que está impactado com essa situação toda, e é mais um aprendizado grande para o mercado com relação, né, a essa questão dos high yield. High yield tem rentabilidade maior porque tem risco maior, né? Aí aqui a gente tem a demonstração dos resultados do exercício. Em fevereiro de 23, olha o resultado do fundo aqui, ó, de receita, 14 milhões. Em março veio para 10, 12 em abril, depois em junho 9, em julho 7. Então a gente teve aí quase metade, né, da renda em relação a agosto em relação a fevereiro.
Isso refletiu também no total distribuído, né? Então, por isso a distribuição está caindo, o preço da cota está caindo, e as operações, né, elas não estão pagando, estão inadimplentes. Então, é por isso que o fundo está sendo penalizado aí, né? Então, o dividend yield de 12 meses está aqui em torno de 1,1%, né, a média de mercado, já teve bastante melhor. Que se você vê o resultado acumulado desde o início do fundo, então o fundo vinha muito bem, né? Estava performando bem acima aqui do, né, do CDI, do IFIX, né? Porque é isso que se espera dos high yield, né? Então, no momento de mercado tranquilo, ele performa bem assim. Então, a gente pegou a parte de 2020, ó, teve um, ele caiu bastante aqui, né, na época de pandemia, aquela coisa toda, mas ele teve uma recuperação. Então, em 2020 ele veio bem, né? E o estresse ele veio, então, a partir das informações que ficaram públicas aí, dos inadimplementos, dessa coisa toda que aconteceu, né? Então, aí agora, finalzinho aqui, ó, 23 para cá, que ele baixou aí, está com uma performance pior, né, do que o restante do IFIX, do CDI, do que o restante dos benchmarks. Então, a alocação do fundo, todos esses que estão em amarelo aqui, eu risquei, são FIIs que estão inadimplentes. Então, a gente tem o Gran Viver, que é um loteamento, o GPK A e B, são corporativos lá do grupo GPK, Resort por Propriedade, Brasil Parques, Aquaprime, então todos esses fundos aqui estão inadimplentes. Então, são diversos fundos inadimplentes. E o fundo ele coloca aqui na gestão, ele coloca inadimplentes em processo de execução de garantias, 15%, 15,7%. Então, isso aí não tem mais conversa, está na execução de garantia. Inadimplente em renegociação, mais 6%. Então, toda 21,7% total, né, dos ativos que está realmente com problema. Então, aqui está a diversificação da carteira do fundo, tipo de ativos, né, 87% CRI, subordinação, a maioria é sênior e cota única, né, tá tranquilo. Subordinada que seria ainda mais arriscada, que é o high yield, dentro do high yield, né, um percentual não tão grande. E os segmentos aqui é o corporativo, né, que principalmente é a parte de as grandes empresas, o grupo Amado Parques e tal, multipropriedade e loteamento. A taxa média do fundo aqui hoje está a inflação mais 10,6% ao ano, né? Então, a gente vê que o fundo ele também foi atingido, né, assim como o hectare, por toda essa questão desses CRIs que ficaram inadimplentes. Essa operação toda, ela realmente ela tem que ser bastante investigada, porque o mercado ele clama por isso. Tem muitos investidores que são investidores desses fundos e que estão aí sofrendo, né, com esse comportamento, né, da securitizadora, né, do grupo GPK, do pessoal da constituição dos CRIs, né, e também, lógico, né, teve a parcela de culpa de todas as gestoras, né, nessa questão desse acompanhamento, diversificação de portfólio, que é importante você fazer. Então, são lições, né, que ficam para o investidor, né. High yield ele tem mais risco, ele pode ser investido, mas o percentual tem que ser menor, né? Eu vi muita loucura de pessoas com praticamente todo o portfólio investido em high yield, isso não deve ser feito. Não é proibido investir em high yield desde que você tenha um percentual da carteira pequena, né? A gente tem que ser comedido com relação a isso, né? E muitas pessoas elas querem apostar todas as fichas nisso, não é assim, né? A gente tem que diversificar bem a carteira, tomar uma postura mais responsável, porque investimento é uma coisa por longo prazo. Então é isso que eu tinha hoje para o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o like, tá? Deixa os seus comentários aí abaixo do vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente tem também os relatórios de fundo imobiliário, os relatórios de FIP e de FINFRA, né, que eu faço semanalmente, o de fundo imobiliário, e quinzenalmente o de fundo de FINFRA e de FIP. Bom, então é isso para o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.